Tudo começa quando Alma chega na sala que Leonardo está dando aula e fala para ele que vai estudar naquela turma. Então Leonardo é obrigado a apresentar Alma para a classe e avisa que ela agora faz parte da turma. Enquanto isso, Álvaro chega no presídio masculino e recebe as instruções do carcereiro, que diz que seu companheiro de cela está de castigo em uma cela sozinho, mas que logo eles irão se conhecer. Álvaro fica pensativo e se lembra dos momentos que teve com Ângela e diz que precisa voltar com ela. Na universidade, Ângela e Leonardo saem da sala de aula conversando e ele chama ela para tomar um café, enquanto Alma fica de longe olhando os dois. Ed se junta a eles quando Ângela recebe uma ligação de Dario dizendo que eles precisam se ver para ela saber uma coisa muito importante sobre Álvaro. Mas Ângela diz que não a interessa, porém Dario diz que é do interesse dela sim. Então Ângela desmarca o café com Leonardo, e ele pergunta se pode ajudar ela. Mas Ângela diz que não, e que vai encontrar uma pessoa que vai tirar umas dúvidas. Então os dois se despedem e Alma não gosta da aproximação deles. Do lado de fora, Ângela e Dario se encontram, e ele diz que não pode conversar com ela ali, e chama ela para entrar no seu carro, mas Ângela diz que ele a drogou no dia do casamento e que não confia nele e então não vai entrar no carro dele. Então Dario diz que é um caso de vida ou morte e convence Ângela a entrar no carro. Na mansão Verga, Leonardo examina Beatriz. E ela pede para ele mandar melhoras para Mirta, porque não teve tempo de ir visitá-la, e conta que está muito estressada pelo que aconteceu com Samantha. Ela diz para Leonardo que Samantha quer perdoar Álvaro e continuar o casamento com ele, e Leonardo fica chocado, mas diz que não pode opinar, e que eles precisam saber o porquê Samantha tomou essa decisão. Então Beatriz conta que a filha acha que Ângela enganou Álvaro e que é uma interesseira. Enquanto isso no quadro, Samantha pensa na visita que fez a Álvaro, e de quando ele disse que se casou com Ângela, mas que seu único e verdadeiro amor é ela. A empregada chega e entrega a encomenda dela, e Samantha vê que são seus remédios, então ela resolve tomar vários remédios de uma só vez. No quarto de Beatriz, Leonardo diz que conhece Ângela e que ela não é o tipo de mulher que ela está pensando, mas Beatriz não entende e diz que Gerardo disse a mesma coisa e quer saber o que ela faz para enganar tão bem assim os homens, mas Leonardo continua defendendo a amiga e diz que ela vai trabalhar na sua casa a pedido de sua mãe, e lembra que Mirta não é nada fácil de se conquistar. Mas Beatriz continua não acreditando no rapaz e acha que ele está errado. Na vila, Félix chega gritando por Luz mandando ela trazer Guilherme. E então Dona Pura vem furiosa e fala para ele parar com a gritaria e respeitar sua casa. E Félix fala para ela não se aproveitar de sua velhice para falar gracinha. Então Luz aparece e diz que já está ali, e Guilherme pergunta o porquê ele precisa ir com o pai, e se Luz não pode ir junto, e ela explica que o juiz decidiu assim. Então Félix pega o garoto e fala que eles já vão embora, e Luz fica desesperada gritando para ele não levar o filho, mas não adianta de nada, e nesse meio tempo, Dario leva Ângela para ver Clarita e diz que agora ela vai entender muita coisa e diz que a garota é irmã de Álvaro. De volta à comunidade, Guilherme quer que Luz vá com ele e Félix, mas o homem fala que ela não quer, e que se o garoto for, em breve eles serão uma família feliz. Samantha já está desmaiada no chão do quarto, quando a empregada bate na porta por várias vezes, e então resolve entrar e se depara com a garota no chão e começa a gritar por ajuda. Então Leonardo chega e pede para Beatriz pedir uma ambulância porque precisam levar ela para o hospital. A empregada encontra uma carta e entrega lá. Beatriz, que desesperada, começa a ler o que a filha deixou. Enquanto isso, Ângela pergunta se Dario está querendo dizer que Álvaro se casou com Samantha para ajudar sua irmã, e Dario responde que só Álvaro pode esclarecer as coisas para ela, e chama Ângela para ir visitar o preso e descobrir tudo.
Na comunidade, Luz chora muito e diz que vai morrer sem seu filho, porque Félix não vai mudar de ideia, então Dona Pura consola a moça. Em seguida Bel chega, e logo depois Pablo também aparece, e os dois ficam sabendo que Guilherme foi levado embora pelo pai. No povoado, Adela conversa com Flora, e se interessa em ajudar a mulher com o trabalho, e diz que imagina que sabe mexer com artesanato. Então Flora pede para ela contar sua história. Mas Adela diz que não se lembra de muita coisa, e só sabe que foi resgatada por um pescador na beira do mar, e Flora acha muito romântico, mas ela diz que isso não terminou bem. No hospital, Leonardo chega às pressas com a equipe e Samantha na maca, e Beatriz está desesperada quando Gerardo chega perguntando o que aconteceu, e Leonardo pede para eles esperar e confiar nele e leva Samantha. Então Beatriz conta para o marido que a filha tentou acabar com tudo e deixou uma carta, e Gerardo, chorando, leu o que Samantha escreveu, dizendo que não pode mais passar por isso, e muito menos por causa do homem que se apaixonou. No povoado, Adela conta para Flora que a polícia está procurando por ela, mas jura que não tirou a vida de seu marido, e então Flora manda ela se esconder porque a polícia está chegando. Flora vai para o lado de fora, e os polícias perguntam se por acaso ela viu uma mulher e mostra o retrato falado, e Adela escondida teme por ser descoberta. Por outro lado, no presídio, Dario vai visitar Álvaro e conta que Ângela ficou mexida ao ver Clarita, e que se ele esperar mais um pouco com certeza ela vai visitá-lo. Então Álvaro diz que precisa disso, e que não queria usar sua irmã, mas foi preciso, e diz que quer muito estar com Ângela, e pede Dario para se responsabilizar por sua irmã porque ali dentro ele não pode fazer nada, e Dario diz que Álvaro pode contar com ele. No povoado, Flora diz que a polícia já foi embora, e Adela abraça ela e agradece muito, mas Flora ainda quer saber o que aconteceu, pois teme que Adela faça alguma coisa com ela. Mas a moça diz que jamais faria isso e começa a contar como tudo isso começou. No hospital, Leonardo chama Samantha e faz algumas perguntas para ver se ela está consciente, e ela pergunta o porquê sua garganta está doendo, e Leonardo explica que ela precisou ser entubada pela quantidade de remédios que tomou. Ele fala que Samantha tem muitos anos pela frente, e que esse homem que a enganou não merece que ela acabe com sua vida desse jeito, e Samantha escuta o sermão do médico. De volta ao povoado, Adela termina de contar tudo o que sabe sobre sua história, mas diz que não sabe se quer continuar vivendo. Mas Flora fala que as duas vão rezar muito e procurar essa menina que aparece nos sonhos dela, e que com certeza Deus vai colocar ela no caminho de Adela. Enquanto isso, Sandro está em seu quarto, bebendo, e pega uma foto dele com Mirta e começa a se lembrar de quando eram jovens e ele deixou Fedra e pediu ela em casamento, e depois vai até seu guarda-roupas e pega sua mala para juntar suas coisas. Flora diz para Adela que o culpado pela morte de Gabino vai ter que pagar pelo que fez, e depois Adela pergunta se Flora é casada ou tem namorado, mas ela diz que não, e que tem muitos homens atrás dela, mas que só vai entregar seu coração para um cantor chamado Alessandro Fernandes, e conta que ele está na cidade do México. Então as duas fazem um acordo de uma ajudar a outra a realizar seu sonho. No quarto do hospital, Leonardo diz que Samantha já está medicada, e que depois dos resultados dos exames ela já vai estar liberada. E então Gerardo e Beatriz agradecem ao rapaz dizendo que ele é um ótimo médico, e agradecem por trabalhar no hospital deles. Então Leonardo sai do quarto, e Samantha pede desculpas aos pais, mas Gerardo fala para ela não se preocupar, porque tudo vai ser como ela deseja, mas fala para Patricinha jurar que nunca mais vai tentar algo do tipo. Sandro chega no apartamento de Leonardo e em seguida recebe uma ligação de Fedra, e conta que saiu de casa porque Mirta não quer vê-lo e pediu para o filho agilizar o divórcio, mas Fedra diz que talvez ela mude de ideia. Porém Sandro diz que isso é definitivo. Então Fedra fala que se ele precisar de alguma coisa é só entrar em contato com ela.
E nesse meio tempo, Aníbal vai visitar Mirta no hospital, e ele diz que continua sendo a mesma de sempre, e pergunta se ele vai deixar de querer ficar com ela. Mas Aníbal nega dizendo que ela sempre vai ser sua preferida. Mirta conta que pediu o divórcio para Sandro e que vai deixar ele sem nada, então Aníbal diz que isso é ótimo, e fala que vai embora porque ela não precisa de mais escândalo, então Mirta pede para ele dar um beijo nela, e ele dá bem rápido, e ela diz que continua com o mesmo fogo de sempre, e Aníbal garante que só ele consegue apagar. E vai embora. Na comunidade, Luz diz para Ângela que não vai conseguir viver sem Memo, mas Ângela diz que Félix vai perceber que ela não cede, e então vai devolver o menino, e garante que isso é só uma batalha e que elas vão ganhar a guerra. Pablo entra no quarto e pergunta se Ângela pode sair ali fora, e Ângela encontra com a advogada que diz que Dario pediu para ela ir à casa de Samantha no dia seguinte. E Ângela não entende o porquê. Então Pablo conta que Samantha tomou remédios para tirar a própria vida, e Ângela, horrorizada, diz para a advogada dizer que sim, que no dia seguinte ela vai até a casa dos Verga. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.